Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Essa aqui é a segunda aula do nosso curso Suporte Básico de Vida. É um curso formado, né, em uma parceria entre a Medsco e a Associação Vera Cruz. E o nosso grande objetivo aqui é realmente difundir de modo gratuito e completo esse conhecimento tão importante que são os primeiros socorros, no ambiente extra-hospitalar. Eu me chamo Marcos, sou fundador da Medsco e da Associação Vera Cruz, professor na Medsco também e voluntário na Associação Vera Cruz, e quero pedir para vocês que apoiem o nosso conteúdo, seja com compartilhamento, e também engajando aqui em nossa aula, curtindo, comentando, né, deixando seu feedback nos comentários, ou até mesmo alguma informação complementar que você queira dar, porque quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conteúdo, maiores são as chances desse projeto aqui salvar vidas. Então é muito importante que você compartilhe esse conteúdo, compartilhe esse vídeo, o nosso curso completo, para seus amigos, para seus familiares, para seus colegas de trabalho, seus colegas de escola, de faculdade, enfim, para todo mundo que você tiver na sua lista de contatos. Afinal de contas, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Pode ser que amanhã, no futuro, seja nós que estamos vendo essa aula que vamos precisar de atendimento, né, de primeiros socorros. E a gente, né, tomara que quem for atender a gente tenha uma formação em primeiros socorros para nos dar um atendimento adequado e salvar nossas vidas. Então é importante que você compartilhe esse conhecimento para todas as pessoas ao seu redor, né, para as pessoas que moram com você e etcétera, para que, numa situação de urgência e emergência, vocês possam literalmente se salvar, tá bom? Lembrando, essa é a segunda aula. O curso completo está disponibilizado no nosso YouTube. Se você entrar na descrição desse vídeo, vai ter também o link da playlist, onde tem as aulas, né, na ordem certinha, completas. É importante que você acesse essa playlist e veja as aulas anteriores, veja a primeira aula. É muito importante que você assista esse curso aqui seguindo a ordem a qual ele foi lançado. Então assistir a aula 1, aula 2, aula 3 e assim, etc, tá? Porque se você salta aulas ou vê as aulas incompletas, a chance de você perder informações valiosas é muito alta. E aí, se você perde essas informações, vai demorar para você, né, revê-las, e você pode inclusive comprometer, aulas futuras, porque pode ser que você não tenha a base necessária se você pular, aulas e chegar no conhecimento mais avançado, tá. Então assim, assista às aulas completas e na ordem que elas forem disponibilizadas para vocês. Então na aula de hoje a gente vai falar sobre o atendimento geral do paciente, tanto idoso, adulto e pediátrico, tá. Então a gente vai falar sobre tudo que precisa ser feito no atendimento, na visão geral dos primeiros socorros. Então é uma aula um pouco mais longa, é provavelmente a aula mais longa do nosso curso, tá, porque é uma aula realmente uma visão geral, então é muita coisa, mas que se você assistir essa aula até o final, você compreender ela, prestar atenção, assim, sua noção de primeiros socorros vai dar um salto, você vai ter uma outra capacidade de atender uma pessoa que esteja em risco de vida, tá bom? Então pessoal, primeira coisa, vamos lá, né, estamos aqui numa situação de urgência e emergência médica, eu tô lá num shopping, num restaurante, e uma pessoa passa mal, né, ou então tô numa estrada e tem um acidente de carro, eu preciso socorrer as vítimas daquele acidente, ou tô na escola, alguma pessoa passa mal na escola, enfim, tô ali numa situação em que eu preciso, exercer, né, os primeiros socorros para alguma pessoa. Todo paciente, né, que eu vou avaliar, toda pessoa que eu vou avaliar, eu vou realizar os 4 passos iniciais obrigatoriamente, que são os 4 S's. Então, esse slide aqui é muito importante. Vocês precisam decorar, vocês precisam saber esse slide. Então, todo atendimento que eu for fazer, né, num ambiente extra-hospitalar, ou seja, todo o primeiro socorros que eu for prestar, do paciente leve ao paciente gravíssimo, eu tenho que realizar os 4 passos iniciais, tá bom? Preferencialmente nessa ordem. Então, o primeiro passo é a segurança, depois nós vamos avaliar os sinais vitais, depois a gente vai ligar para o SAMU ou solicitar ajuda, e por fim a gente vai avaliar a situação. Então são os 4 S's, tá? Segurança, sinais vitais, SAMU e situação. Quando eu falo de segurança, esse aqui é um ponto muito importante e que infelizmente muitas pessoas negligenciam, mas dos 4 passos iniciais, é aquele único que você não pode negligenciar de modo algum. Por quê? A avaliação da cena, né, a avaliação da segurança daquele ambiente é a primeira etapa e mais crucial etapa no atendimento ao paciente. Por quê? O grande objetivo dessa etapa é garantir a sua segurança, a segurança da sua equipe e a segurança do paciente e de terceiros. Então, antes de tocar na vítima, antes de aproximar da vítima, eu tenho que obrigatoriamente avaliar a segurança daquele local. Então eu tenho que avaliar riscos como exposição a produtos perigosos, né, produtos químicos, por exemplo, trânsito de veículos, presença de fogo ou fumaça, eletricidade, instabilidade estrutural, piso escorregadio, presença de animais, risco de violência, e outros tipos, né, de riscos, chuva forte ou enchente e biossegurança. Então, esses aqui são alguns exemplos, né, tem outros riscos também que podem estar presentes. Então, por exemplo, a presença de animais, né, animais peçonhentos, ou então animais perigosos, né, em geral. Então, assim, eu tenho que sempre avaliar riscos no atendimento àquele paciente. Por quê? Se é um local em que eu tenho riscos, opa, eu tenho que tomar cuidado.
Porque se eu for nesse local que eu tenho riscos, pode ter o chance de eu ir tentar salvar o paciente e acabar sendo também uma vítima daquele local, tá. Então assim, sempre avaliar a segurança. E eu só estou autorizado a intervir quando eu tenho uma segurança adequada. Então, a gente sabe que na urgência e emergência, no suporte básico de vida, o nosso grande objetivo é salvar vidas. Então, infelizmente, tem situações que eu não posso colocar a minha vida em risco, né, a não ser que eu esteja disposto a isso. Mas é interessante que eu não ponha a minha vida em risco, não ponha a vida da minha equipe em risco, de terceiros em risco. Por quê? Porque tem a chance de eu tentar ir salvar aquele paciente e acabar sendo uma vítima, e em vez de ter um óbito, acaba tendo 2 óbitos, o meu e o dele. Então, assim, sempre avaliar a segurança da cena. É a primeira pergunta que eu tenho que fazer. Se eu tenho, né, uma cena segura, ótimo, eu posso iniciar então aquele atendimento, posso, né, iniciar ali os primeiros socorros. Agora, se eu constato que a minha cena é insegura, se eu tenho alguma coisa ali que, opa, pode me lesar, pode, lesar a mim ou a terceiros, a minha equipe, eu tenho que esperar, eu tenho que resolver primeiro essa cena, eu tenho que transformar essa cena num local seguro, para depois eu ir iniciar o atendimento a esse paciente. Então, eu posso, né, devo buscar ajuda. Então, por exemplo, se é uma situação em que eu tenho risco de violência, ligo para a polícia, né. Se é uma situação que eu tenho instabilidade estrutural, tenho fogo, tenho fumaça, tenho risco de choque, né, tenho risco de o carro tá pegando fogo e tal, eu ligo para o corpo de bombeiros, né. Eh, Tenho sempre também que fazer uma sinalização do local. Então, se eu tô numa avenida, se eu tô numa rua e, por exemplo, teve uma batida de carro, uma queda de moto, eu vou prestar atendimento, antes de iniciar o atendimento, eu tenho que pedir pra alguém, ou então eu diretamente fazer isso, né, sinalizar a via, né, então colocar uma placa, colocar uma sinalização, porque se eu não coloco, tem a chance de um outro carro vir e bater em mim e no paciente, né, ou em outras pessoas que estiverem ali. Afastar objetos perigosos, pessoas. Então, se é um paciente, por exemplo, que está convulsionando e tem uma faca do lado dele, eu afasto aquela faca, né. Se eu tenho ali uma pessoa que está agressiva, eu tento afastar essa pessoa, né. Utilizar EPI, então utilizar luva, máscara, óculos, o EPI que eu tiver disponível, eu tenho que utilizar, né, roupa adequada, se possível, e outras medidas também específicas. Então eu trouxe aqui para vocês algumas reportagens que são tristes, né, mas que servem pra gente ter um choque de realidade. A primeira reportagem é essa aqui, ó: o pai tenta salvar filho de 7 anos, mas os 2 morrem afogados no rio, do Espírito Santo. Então, infelizmente, né, é uma situação muito triste, o filhinho estava afogando e o pai tenta salvar o filho, mas infelizmente não avaliou a segurança da cena provavelmente, e acabou, né, os 2 morrendo afogados. Então assim, claro que é uma situação muito difícil, né, porque você como pai vendo o seu filho afogando, é uma situação que você vai arriscar a sua vida mesmo. Mas é uma situação que você tem que pensar nos riscos, né, então assim, poxa, eu tô disposto a talvez morrer, né, tentando salvar essa pessoa, né, a gente vê muita notícia disso, uma pessoa afoga, aí vai outra pessoa tentando salvar esse afogado e aí morrem as 2, né, ou então a pessoa que estava afogando sobrevive, quem foi ajudar morre afogado. Então assim, sempre buscar, prestar atenção nos riscos, tá. Outra notícia: mulher leva choque em poste no Rio de Janeiro. Homem vai ajudar e também é eletrocutado. Isso aqui é muito comum, né, então a pessoa tá sendo eletrocutada, outra pessoa, sem, ter a devida consciência ali do perigo da situação, vai lá e pega, né, tenta tirar a pessoa que está sendo eletrocutada e acaba sendo eletrocutado também. Então era uma situação que o ideal aqui seria buscar, né, controlar a eletricidade local, então chamar os bombeiros, ligar para o serviço de energia local, pedir para eles desligarem a energia, para então tocar na paciente, né. Infelizmente aqui nós tínhamos uma única vítima inicial, acabamos aqui tendo 2 vítimas no final das contas, tá. Outras notícias: fazendeiro morre queimado tentando salvar animais de incêndio. Outra situação, aqui não é nem, primeiros socorros a pessoas, né, primeiros socorros a animais. Então infelizmente, né, uma situação também muito triste, animais estavam lá no incêndio, ele tentou salvar, infelizmente, né, veio a óbito. É uma situação que ele tinha que pensar: "Olha, realmente, é seguro pra mim estar lá? Não é melhor eu esperar as chamas diminuírem, ou ligar para os bombeiros, esperar os bombeiros chegarem e tal?". Então, infelizmente, é uma situação muito triste, tá. E outra situação, inclusive envolvendo uma médica do SAMU, ela estava lá atendendo um paciente vítima de um acidente de trânsito, e essa médica, foi atropelada por um motociclista. Não sei dizer se foi um erro da médica no questão da equipe do SAMU em questão de não sinalizar a via, ou se foi o motociclista que ignorou a sinalização, passou direto e acabou atropelando a médica. Mas fato é que a gente tem que sempre lembrar que, quando a gente pensa, por exemplo, em acidente de trânsito, eu tenho que pensar na chance de um outro carro vir ali e me atropelar, né, ou atropelar as pessoas que estão ali. Então o ideal é que eu tente sair daquele ambiente o mais rápido possível e tente sinalizar, né, o mais eficaz possível, tá. Então assim, sempre avaliar a segurança do local, tá. Eu não posso colocar a minha vida e a vida de outras pessoas em risco, tentando salvar uma outra pessoa, porque infelizmente a chance de terem mais óbitos
ao invés de ter um único óbito inicial, infelizmente é grande. É uma questão, né, meio dura, mas infelizmente é a verdade. O nosso objetivo aqui é salvar vidas, né, então assim, é mitigar danos. Então, infelizmente é melhor ter um único óbito do que ter 2, 3 óbitos associados ali tentando salvar esse primeiro óbito, tá. Então assim, claro, nós temos situações excepcionais, igual eu falei pra vocês, o pai estava vendo o filho afogado, realmente é muito duro, né, a situação, mas em geral a gente tem que infelizmente tentar priorizar a nossa própria vida. E assim, finalizando essa parte de segurança, sempre também pensar na biossegurança. Então no APH, no atendimento pré-hospitalar, a gente lida constantemente com exposição a fluidos e secreções. Então, por exemplo, sangue, vômito, saliva, né, fezes muitas vezes, urina muitas vezes, de pessoas desconhecidas ou até mesmo conhecidas. Então, neste contexto, utilizar o equipamento de segurança, principalmente a luva, é fundamental. Por quê? Porque isso eu garanto a minha segurança. Porque a gente não sabe se essa outra pessoa ela tem uma doença, tem HIV, tem hepatite B, tem hepatite C, outras doenças transmissíveis pelo sangue ou por essas secreções. E também isso evita de que a gente contamine o paciente, né. Então, assim, sempre é importante nós buscarmos tentar nos proteger, tá. Então, assim, tem uma pessoa lá com cheia de vômito, "Opa, será que eu estou disposto a pegar nessa pessoa, né, correndo o risco de ter uma infecção?". Então, uma pessoa que teve um sangramento, tem que pensar nisso, né. Então, assim, a questão da biossegurança é muito importante. Inclusive, você numa situação em que você não tem biossegurança, tá, então, por exemplo, uma pessoa tá lá com um sangramento ativo, e você não tem luvas pra atender essa pessoa, você pode, eh, não é que você vai ignorar a pessoa, mas você não vai se expor a esse risco, tá. Então você pode, por exemplo, pedir pra própria pessoa comprimir o local, né, ou, buscar uma luva, buscar alguma coisa que possa te proteger ali rapidamente, enfim, você tá autorizado a, prezar por sua biossegurança, tá. Mas claro, você não vai deixar aquela pessoa largada, né, você vai tentar outras medidas, você vai tentar resolver a situação o quanto antes, tá bom. Então assim, se faltar biossegurança, o correto é, primeiro, acionar a ajuda do SAMU, tá. Tentar conseguir equipamentos adequados, então, por exemplo, tô no centro da cidade, tem uma pessoa que teve um corte na mão. Eu não vou lá e colocar minha mão direto no sangue daquela pessoa. Mas eu posso ou, por exemplo, pedir para aquela pessoa ela própria comprimir o sangue, ou se a pessoa não tiver condições de fazer isso, eu posso ali rapidamente tentar procurar na redondeza, na região, ou pedir pra alguém procurar alguma luva, né. Então, assim, um carrinho de pipoca, uma farmácia, né, raramente você vai estar num local em que não tenha, assim, um comércio, né, que tenha alguma coisa que possa te ajudar. Mesmo que você não consiga, né, ter o equipamento adequado, você vai prestar o máximo de apoio possível, né, sem buscando não se expor diretamente, a não ser que esteja disposto a isso. Uma vez que a gente viu que a cena é segura, eu estou autorizado então a iniciar o atendimento. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser avaliar, sinais vitais. E são 3 perguntas que a gente vai fazer nesse momento. A gente vai avaliar se esse paciente está consciente ou inconsciente, se ele tem pulso ou não tem pulso, e se ele respira ou não respira. Então essas são as 3 primeiras perguntas iniciais. Então caso o paciente, ele não se encontre visivelmente consciente, né, ou seja, eu estou visivelmente consciente, eu estou conversando, estou mexendo, etcétera. Mas caso você tenha dúvida se aquele paciente está consciente, eu tenho que checar, né, se o paciente está realmente consciente ou inconsciente, de modo objetivo. Como é que eu faço isso? Eu faço então um estímulo verbal e taxo nesse paciente. Então eu chego até ele, coloco as minhas 2 mãos nos ombros aqui, ó, 2 mãos nos um em cada ombro, e vou, né, fazer ali um leve estímulo tátil e chamar essa pessoa. Então: "Moço, moço", né, homem, rapaz, tal, fulano, vou chamar essa pessoa. Qual que é o objetivo aqui? O objetivo é ver se essa pessoa abre o olho, se ela responde, se ela mexe a mão, mexe o braço, enfim, se ela tem algum nível de consciência. Se essa pessoa é vítima de trauma, ou seja, ela tem risco, por exemplo, de ter lesado, de ter fraturado, uma vértebra da coluna, né, ter tido uma lesão cervical, eu não vou fazer, né, um estímulo, tátil forte. Por quê? Porque isso pode, mexer, chacoalhar esse paciente, pode piorar a lesão dele. E além disso, antes de chamar esse paciente, eu vou fixar a cabeça dele. Então é importante que eu prenda, né, a cabeça dele com as mãos, por quê? Não corre o risco de eu chamar esse paciente, por exemplo, virar o pescoço para olhar para mim e ter uma lesão cervical, ou piorar a lesão cervical dele. Mas enfim, respondi se o paciente está consciente ou inconsciente. Se o paciente está consciente, eu não preciso checar pulso, né, porque se o paciente tá conversando, tá mexendo, quer dizer que ele tem pulso, quer dizer que o coração dele tá batendo. Então eu não preciso checar pulso. Agora, se o paciente está inconsciente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é checar pulso. Por quê? Todo paciente inconsciente, a principal hipótese que eu tenho que vir na cabeça é que esse paciente esteja numa parada cardiorrespiratória, é que esse paciente esteja com o coração parado. Então, o que vai me responder isso inicialmente é o pulso do paciente. Se o pulso está presente, beleza, eu vou então para outra etapa.
Agora, se o pulso não está presente, eu vou considerar que esse paciente está sem, batimentos cardíacos e vou iniciar o protocolo de parada cardiorrespiratória, que é tema de outra aula. Então, caso, o paciente tenha pulso palpável, a gente vai avaliar a respiração. E como é que eu meço, né, como é que eu afiro o pulso desse paciente? Eu tenho que avaliar o pulso central. Então eu não vou avaliar aqui o pulso radial, né, o pulso podálico e tal. Eu vou avaliar o pulso central. Qual que é o pulso central? No adulto, o pulso central mais fácil de pegar é, sem sombra de dúvidas, o pulso carotídeo. Então, o pulso carotídeo a gente vai medir da seguinte maneira, exatamente como nessa imagem. A gente pega o dedo indicador e o dedo médio, né, com a polpa digital para baixo, e vou colocar aqui na região lateral do pescoço. E vou fazer uma leve compressão, para conseguir palpar melhor esse pulso. Qual é a posição anatômica ideal para você palpar esse pulso carotídeo? Perceba que na nossa, garganta, né, a gente tem aqui a cartilagem, uma cartilagem mais proeminente, que é a cartilagem tireoide, que é justamente essa cartilagem grandinha aqui, ó, tá vendo? Se pra quem é homem é mais fácil de perceber isso. Vocês vão notar aí essa cartilagem mais proeminente, tá? Ela é bem pontuda. E é a maior cartilagem que a gente tem, aqui na região do pescoço. Então é bem fácil de conseguir identificar ela. Peguem no pescoço de vocês. Se você simplesmente pegar essa cartilagem, a pontinha dela, e descer o seu dedo para qualquer um dos lados, você vai cair numa fenda, tá? Então, num buraco entre a cartilagem e entre o músculo que a gente tem aqui, ó. Ó o músculo. Tá vendo? A gente tem um músculo aqui. Então, entre essa cartilagem e esse músculo, a gente tem uma fenda. Nessa fenda, eu então vou colocar os dedos e vou fazer uma leve compressão. É justamente nessa fenda que vai estar passando ali a nossa artéria carótida e a gente vai conseguir palpar o pulso dela. Então, ó, perceba que eu tenho a cartilagem tireoide, tá? Cartilagem. Vou descer o dedo para cá. A gente tem um músculo aqui, tá? Então, nessa fenda, entre o músculo e entre a cartilagem, é o local mais fácil da gente palpar esse pulso. Então, façam em vocês, chamem, né, o namorado, a namorada, façam no namorado, namorada, chamem um colega e tal, testem outras pessoas, para vocês ficarem craque nisso. O ideal é que vocês tenham agilidade, né? Colocou o dedo aqui, já no local certinho de palpar o pulso. Isso no adulto e em crianças acima de 1 ano. Em bebês, o bebê tem um pescoço muito curto, pode dificultar palpar esse pulso. Em bebês, então, a gente vai palpar o pulso braquial, tá? O pulso braquial, que é justamente aqui na região, né, entre o braço e o antebraço, tá? Região anterior do cotovelo, beleza? Então, palpei o pulso. Se eu não tenho um pulso palpável por mais de 10 segundos, então coloquei aqui o dedo, não palpei o pulso por mais de 10 segundos, ou no pulso femoral, ou então no braquial, não palpei por mais de 10 segundos, eu vou iniciar o protocolo de parada cardiorrespiratória. E a respiração? A respiração, eu vou, avaliar ela da seguinte maneira: o método ver, ouvir e sentir. Então, eu me posiciono perfeitamente igual a essa imagem. Então eu coloco o meu ouvido na boca do paciente, com os meus olhos voltados para o tórax e abdômen do paciente, e a minha mão, eu coloco a minha mão, na região do diafragma, na região do tórax do paciente. Então com o ouvido eu ouço a respiração, né, vejo se tem respiração, com os olhos eu vejo se o tórax expande, né, e com a minha mão eu também consigo sentir se esse tórax expande. Então é a técnica ver, ouvir e sentir. Se você fez isso aqui e não percebeu nenhuma, não escutou respiração, não viu movimentação torácica e não sentiu movimentação torácica, esse paciente não respira. Então você tem que intervir, né. Você vai considerar então que esse paciente está em parada respiratória. Então caso o paciente tenha pulso, ou seja, o coração está batendo, mas não respira, ele está em parada respiratória. Se o paciente não tem pulso, eu já considero então uma parada cardiorrespiratória, eu vou fazer compressões cardíacas. Vi a segurança da cena, vi os sinais vitais iniciais do paciente, então fiz as 3 perguntas, né, consciência, pulso, respiração. Eu vou então agora pedir ajuda. Eu vou então ligar para o SAMU e vou solicitar ajuda. Neste momento, eu tenho que fazer 3 comandos básicos. Eu vou então pedir para as pessoas que estão ao redor, ou então eu próprio fazer, né, que é o seguinte, eu vou falar: "Você, ligue para o SAMU 192". É muito importante que vocês falem o nome completo, SAMU 192. Se você falar somente SAMU, muita gente não sabe o número do SAMU, infelizmente. Então pode ser que a pessoa ou demore a ligar, vai pesquisar no Google e tal, ou então liga para outro número, né, para um número errado ou para outra pra polícia, sei lá, então liga errado. Então, SAMU 192. Você procure um profissional da saúde. Muitas vezes você está num local público, né, num shopping, num mercado, enfim, num local público, né. E nesse local provavelmente pode ter ali um profissional da saúde passando, um enfermeiro, um técnico, um fisioterapeuta, enfim, um médico, né, que possa auxiliar você nesse atendimento. E o último comando que você vai dar é: você procure material para usarmos. Aqui, se possível, é importante você especificar o material. Então, se você identificou que aquele paciente está com sangramento, por exemplo, você pode falar: "Você, procure um torniquete, procure algum material para realizarmos um torniquete, uma corda,
um cinto, né. Se é um paciente que ele está sem respirar, você procure um ambu, procure uma máscara de respiração, né. Se é um paciente que tem parada cardíaca, fale: "Você procure um desfibrilador automático, um DEA, né, luvas, etcétera". Enfim, você vai solicitar o material que você vai utilizar naquele atendimento. Lembrando, né, o número do SAMU é 192, mas muitas vezes eu posso pedir, né, ajuda para outros, órgãos, tá. Então para outras, entidades. Por exemplo, o bombeiro, né, o bombeiro a gente vai pedir principalmente em acidentes, né, por exemplo, incêndios, situações de que eu tenho que resgatar uma pessoa, o bombeiro é mais experiente nisso, né, que é o 193. E situações que eu tenho risco de vida, risco de violência e tal, periculosidade, eu posso ligar então pra polícia, 192. E por fim, né, o quarto e último S é a situação. Então a situação é o que aconteceu na cena, então teve uma batida de carro, uma batida de moto, né, o que aconteceu aqui? Quantas vítimas estão envolvidas, né, então quais são as vítimas, qual o perfil delas, qual tá mais grave, qual eu devo atender primeiro. E o que aconteceu com o paciente em questão que eu vou atender. Então esse paciente que ele teve uma queda de carro de altura, né, teve um acidente de carro, ele teve uma dor torácica antes de passar mal, então o que aconteceu com esse paciente? Isso aqui é muito importante, porque vai guiar o nosso atendimento e também são informações importantes para você passar na chamada para o SAMU, tá. Perfeito. Fiz os 4 S's iniciais. Agora sim eu vou iniciar aqui o meu atendimento específico, né, um pouco mais avançado para esse paciente. Lembrando, esses 4 passos iniciais, eles devem ser extremamente ágeis. É questão, assim, que você faz tudo em 1 minuto, tá. Então avalie a segurança, já olha ali rapidamente, a consciência, respiração e pulso, né. Depois já vou ligando para o SAMU ao mesmo tempo, já vou pedindo ajuda e tal. Então, assim, é realmente muito rápido, porque você não pode, eh, atrasar o protocolo que vem a seguir, que é o XABCDE. Então, o XABCDE, pessoal, é o que nós temos de mais recente, de mais aprimorado no atendimento ao paciente no contexto de urgência e emergência. Então, basicamente, o XABCDE, né, que é proposto pelo ATLS, ele é um protocolo de atendimento a qualquer paciente, no APH. Ele visa buscar a avaliação e a abordagem primária de condições mais graves para as condições mais leves, justamente, então, buscando maximizar a taxa de sobrevivência desse paciente. Então, o XABCDE, ele vai, iniciar-se no X. Vale ressaltar que a avaliação do X, ela é realizada somente em pacientes vítimas de trauma. Por quê? Porque o X significa hemorragia exsanguinante. Então o X, ele vai ser a avaliação de hemorragias intensas, hemorragias que levam esse paciente rapidamente ao declínio de vida, né, ao risco de vida. Então ele vai ser justamente avaliado em pacientes vítimas de trauma, que têm chance de ter uma hemorragia. Nessa situação, o paciente vítima de trauma, o controle e a avaliação de hemorragias exsanguinantes deve ser a principal medida que você deve tomar. Então, uma vez que eu avaliei a segurança da cena e eu vi que esse paciente tem um sangramento extenso, eu tenho que ignorar tudo e partir direto para o controle da hemorragia, tá. Então a hemorragia, ela mata o paciente muito rápido, é questão de segundos, menos de 1 minuto, um paciente pode morrer por uma hemorragia grave. Então, assim, eu tenho que realmente abordar essa hemorragia extremamente rápido. Se eu identifico que o paciente está sangrando, eu vou diretamente para a hemorragia. O A vai ser o controle das vias aéreas, tá? O B vai ser a respiração. O C é a avaliação da circulação. O D é a avaliação neurológica. E o E é a avaliação geral do paciente, a exposição e controle térmico do paciente. A partir de agora, a gente vai ver detalhes por detalhes de cada uma dessa avaliação. E lembrando, você deve sempre tentar seguir o XABCD. Então, começando pelo X, né, eu já citei para vocês o que se trata o X, já ressaltei que a prioridade máxima no nosso atendimento ao paciente vítima de trauma, porque é o que vai mais rapidamente levar esse paciente à morte. "Ah, Marcos, eu tô com um paciente que ele tá com uma parada cardiorrespiratória, o coração dele tá parado, e ele também estava sangrando, né, tem um ponto hemorrágico intenso. Qual que eu vou fazer primeiro? Eu vou primeiro controlar a hemorragia para depois eu fazer as compressões. A não ser que eu não esteja sozinho. Se eu não tô sozinho, pode ser uma pessoa comprimindo, outra pessoa fazendo o controle da hemorragia. Por quê? Não adianta nada eu fazer o coração da pessoa parar, voltar a bater, se o coração não tem sangue para bombear. Então, a hemorragia é o mais grave, né, o que eu tenho que controlar primariamente. Nós temos 3 grandes tipos de hemorragia, que é a hemorragia arterial, é o tipo mais grave, porque é um sangue vermelho vivo, e é um sangue que ele jorra em pulsos, em alta pressão. Então, se você identifica que aquele sangue está jorrando, né, com pressão, ele sai para cima, é como se fosse uma mangueira mesmo, é uma hemorragia provavelmente arterial, é a hemorragia mais grave, porque a quantidade de sangue liberada é muito alta. Agora, o sangramento venoso também é igualmente importante, tem capacidade de matar o paciente também, mas é um sangue mais vermelho escuro, e é um sangue que ele escorre, ele não tem pressão, então ele vai caindo na gravidade mesmo, ele vai escorrendo conforme a gravidade.
E por fim, a gente tem a hemorragia capilar, aqui não entra hemorragias sanguinantes, tá. A hemorragia capilar são hemorragias pequenas, são de pequenos vasos, microvasos, então, por exemplo, igual quando você fura o dedo com uma agulha, sai aquele pouquinho de sangue, aquele sangue que parece que brota, é como se fosse uma nascente, isso é hemorragia capilar. Então é um sangue vermelho vivo e que escorre, né, um sangue em pequeníssima quantidade, não vai, evidentemente, eh, causar risco de vida a esse paciente. Agora, a hemorragia arterial e venosa, aí sim, eu tenho que avaliar se é uma hemorragia sanguinante ou não, tá. Principalmente a arterial. Praticamente todo sangramento arterial a gente considera como hemorragia sanguinante, com raras exceções. Bom, e aí a gente tem algumas técnicas para tratar essa hemorragia, para fazer o controle dessa hemorragia. A primeira delas é a compressão direta, né, aquela mais fácil de se fazer, faz mais rapidamente. Basicamente eu pego ali um pano, né, preferencialmente gás, mas se eu não tiver eu posso utilizar uma blusa, né, um tecido ali que eu tiver. Vou pegar esse pano, né, esse gás, e literalmente comprimir a lesão manualmente, fazer uma pressão direta na lesão utilizando essa gase. Então é uma técnica bem fácil de fazer, né, é efetiva em alguns casos, não são todos os casos que são, mas pode realmente salvar a vida do paciente. Temos também, né, a técnica do curativo compressivo, essa aqui já é uma técnica um pouco mais avançada, e ela é interessante porque você não precisa ficar comprimindo ali o tempo todo. Então eu coloco gases dentro e sobre a ferida, né, e depois eu vou envolver essas gases com um outro tecido, né, geralmente de uma atadura, e vou envolver de modo a causar bastante pressão, né, então assim, é realmente comprimir aquelas gases com essa atadura, com esse esparadrapo. Então eu faço ali a compressão, depois eu fixo com esparadrapo, com um nó e etcétera, mas realmente tem que colocar bastante pressão, né, bastante tração para comprimir a lesão. Então eu substituo a minha compressão manual por uma compressão utilizando aí um outro tecido. Também é uma técnica muito eficaz, muito utilizada na prática. Outra técnica também é a técnica de preenchimento de feridas. Então, por exemplo, eu tenho uma ferida profunda, o que eu posso fazer? Ou então numa área que eu não posso comprimir, tipo pescoço, abdômen e tal, que eu não consigo comprimir muito bem. Eu uso essa técnica, eu basicamente eu pego ali várias gases, né, vários tecidos pequenos, enrolo o máximo possível, deixo o mais compacto possível e vou enfiando dentro da ferida. O objetivo aqui é realmente enfiar o máximo possível para criar uma pressão lá dentro, né, pra aquele tecido ali realmente, envolver toda a ferida por dentro e vai então enchendo lá dentro, até que a pressão do próprio tecido ali dentro ele vai conseguir parar o sangramento. Eu posso inclusive depois fazer uma compressão direta no local, né, se eu tiver condições, ou eu posso fazer isso, né, enfiar muita gás dentro da ferida, e depois fazer ali então um curativo compressivo por cima. Também é uma técnica linda a outra, né. Outra medida muito eficaz, né, e que a gente vai utilizar principalmente em sangramentos intensos, sangramentos que não melhoram, com aquelas outras técnicas, pacientes que tiveram, por exemplo, amputação de membro e tal, é o torniquete. Então o torniquete, ele vai ser utilizado justamente para tratar hemorragia grave. Aí a gente aplica esse torniquete de 5 a 7 centímetros acima da lesão, né, acima do sangramento. Nunca vou aplicar o torniquete em cima da articulação. Então não aplico o torniquete em cima do joelho, em cima por exemplo, do punho, né, e outras articulações, né, o cotovelo e tal. Eu vou então aplicar sempre acima da articulação ou 5 a 7 centímetros acima da lesão, tá? O torniquete eu vou então, uma vez que eu apliquei ele, vou apertar o máximo possível. Eu tenho que apertar o torniquete com o objetivo de estrangular o membro, então assim, realmente deixar muito apertado, tá. E o objetivo é estrangular o membro e parar aquele sangramento. E eu vou então, se possível, anotar o horário daquele torniquete, para que depois eu possa informar ao médico, ao socorrista do SAMU ou do hospital, que eu entreguei aquele paciente, tá. Importante, antigamente, né, o pessoal tinha muito, essa questão de: "Ah, não, o torniquete ele só pode ficar no máximo 2 horas. Depois disso eu tenho que afrouxar, eu tenho que tirar". Ou então é importante você afrouxar o torniquete a cada 30 minutos, depois você aperta de novo. Pessoal, isso não existe. Uma vez que eu fiz o torniquete, eu só vou tirar o torniquete dentro da sala cirúrgica, dentro de um ambiente controlado para conter aquela hemorragia. Então, é melhor o paciente perder o braço por isquemia, né, é melhor o braço do paciente necrosar do que ele morrer, tá. Então uma vez que eu fiz o torniquete, eu só vou tirar ele, eu só vou afrouxar ele dentro do ambiente hospitalar, dentro de um ambiente controlado. Se eu afrouxo esse torniquete fora do hospital, com o objetivo de não deixar o membro morrer, eu vou ter um sangramento de novo, e esse sangramento pode ser aquilo que estava deixando o paciente vivo. Então eu não posso afrouxar o torniquete, de jeito nenhum, tá bom? Outra coisa interessante, se eu fiz um torniquete e o sangramento continua, eu posso fazer outro torniquete. Então se eu fiz um torniquete aqui, eu posso fazer outro aqui, posso fazer outro aqui, vou fazendo até o sangramento parar. Posso fazer um torniquete, tentar também fazer uma compressão local. Então aqui eu tenho que fazer sangramento parar de um jeito ou de outro, tá? Lembrando também, se eu estiver diante de um objeto empalado, eu não vou remover o objeto. Se eu removo esse objeto, eu tenho o risco de piorar aquela lesão, aquela hemorragia. Então, eu só vou remover o objeto
Se esse objeto estiver, lesando gravemente o paciente, então, por exemplo, o paciente está lá dentro do carro, vítima de um acidente e teve ali um objeto de metal empalado aqui no braço dele. E esse objeto de metal tá prendendo esse paciente no banco, né, então tá empalado no braço e tá empalado também no branco. Então o paciente tá preso ao banco do carro. E aí o carro vai lá e começou a pegar fogo. Então se você não tirar aquele paciente lá rapidamente, esse paciente vai morrer. Aí tudo bem, aí você vai ter que tirar esse objeto e tal, pra conseguir salvar o paciente. Mas numa situação em que o objeto tá empalado, tá, eu não vou tirar ele, a não ser que, né, eu precise retirar aquele paciente do local imediatamente. Por quê? Ressaltando, se eu retiro o objeto, eu posso piorar a lesão do paciente, eu posso aumentar a hemorragia ou causar outras lesões. Então o que que eu vou fazer? Eu vou estabilizar esse objeto. Eu vou colocar um tecido ao redor do objeto, né, preferencialmente uma gaze, e depois eu vou estabilizar o objeto com um curativo, com uma atadura. Para quê? Para que esse objeto fique estável, não mexa dentro do paciente e não piore a lesão. E aí dentro do hospital, dentro do centro cirúrgico, aí sim, né, o médico cirurgião vai retirar o objeto com tranquilidade, num ambiente controlado. Muitas vezes ele após fazer um exame de imagem e etcétera, tá. Então não remover objetos empalados. Uma vez que eu avaliei o X, tratei o X, controlei a hemorragia, ou então vi que não tinha hemorragia no X, eu vou para o A. O A vai ser a avaliação então das vias aéreas e coluna cervical do paciente. Então, nessa etapa, o meu objetivo é o quê? É avaliar nariz e boca do paciente e estabilizar manualmente a cabeça do paciente. Então eu vou evitar que esse paciente engasgue, né, vou ver se esse paciente tem deformidade na face, teve fratura de mandíbula, fratura nasal, qualquer situação ali na face em geral, né, que pode piorar esse paciente, a respiração dele também. Vou ver se dentro da boca do paciente não tem obstruções como sangue na boca, vômito, algum corpo estranho, né, tem paciente, por exemplo, que tem um acidente de moto, cai numa terra ali, num terreno baldio, enche a boca de terra, você precisa tirar a terra do paciente para ele conseguir, respirar melhor, tá. Se tem sangue, tem vômito, eu posso tentar, se não tiver indício de lesão cervical, eu posso tentar lateralizar, né, a boca do paciente para descer essa secreção, mas é ideal que eu não faça isso, porque pode ter lesão cervical, então eu posso tentar aspirar, posso tentar, retirar manualmente, né, essa secreção e etcétera. E vou garantir a abertura das vias aéreas desse paciente, por meio de manobras apropriadas. Então, essa aqui é a nossa via aérea superior, né. Veja que na nossa via aérea superior, a gente tem 2 caminhos que o ar pode seguir. Ele pode passar pelo nariz, pode passar pela boca. Mas depois da boca, ele vai passar obrigatoriamente aqui pela, pela faringe, né, pela laringe, e vai descer, né, pela traqueia. Então o caminho após a boca, ele é único. E o que pode acontecer aqui é o seguinte, pode ser que a língua do paciente que está inconsciente, ela caia, né, a base da língua, que é essa região mais posterior, ela desça para cá, porque a língua é um músculo, né, então ela perde o tônus muscular, e essa língua caia, e aí com isso ela obstrua a passagem do ar. Isso aqui é muito comum, tá, no paciente que está inconsciente, que está torporoso, que está letárgico. Então, um dos nossos objetivos aqui é realizar manobras para abrir essas vias aéreas, para melhorar, essa passagem, né, deixar esse caminho aqui livre para o ar conseguir entrar dentro dos pulmões. Além disso, né, a gente também vai fazer a imobilização da coluna cervical, então lembrando que pacientes vítimas de trauma, principalmente, eu tenho que imobilizar a coluna dele, tenho que imobilizar a cervical. Então, quando eu falo de manobras de vias aéreas, eu vou estar falando principalmente aqui da chin lifting de Altrush. Essas manobras elas têm como objetivo melhorar, né, o caminho do ar dentro do paciente, da via aérea do paciente, e melhorar então a oxigenação e ventilação desse paciente. Por isso, pessoal, que é importante nós avaliarmos, né, esse paciente e sempre tentarmos fazer, essa abertura de vias aéreas. Então, assim, como eu falei pra vocês, no paciente que tá inconsciente, no paciente que tá torporoso, letárgico, e tem rebaixamento do nível de consciência, muitas vezes ele tem uma queda da base da língua. Então o que acontece? Eu tenho aqui a língua, né, então aqui é a pontinha da língua, tá, essa parte aqui, e a região posterior da língua é a base da língua. Essa língua, ela fica relaxada quando o paciente está, por exemplo, com rebaixamento de nível de consciência, quando está inconsciente. E quando ela relaxa, ela cai para trás, olha que ela caindo para trás, e obstrui aqui o fluxo do ar no paciente. Então, um jeito de eu reverter isso é fazendo a manobra de chin lift, que é a anteriorização da cabeça, né, com a elevação aqui do queixo do paciente. Então eu vou, literalmente, colocar uma mão aqui no queixo, outra mão aqui na testa, e vou fazer esse movimento, né, vou elevar, o queixo do paciente e jogar aqui a testa para trás. Então eu vou, ao fazer isso, eu levanto, né, puxo a língua do paciente junto, e aí com isso o ar consegue fluir melhor aqui para dentro da traqueia deste paciente, tá bom? Galera, eu não vou enfiar a mão dentro da boca do paciente, não vou enfiar a mão dentro da boca do paciente pra, desenrolar a língua, isso não existe. A população leiga, por algum motivo, tem essa informação, né: "Ah não, o paciente desmaiou, o paciente tá convulsionando, eu tenho que enfiar a mão dentro da boca do paciente pra desenrolar a língua", isso não existe. Você não vai conseguir desenrolar a língua, porque a língua não enrola.
o que acontece, como eu falei pra vocês, não é que a língua enrola, é que ela cai pra trás. Então o que você tem que fazer não é enfiar a mão dentro da boca do paciente, é elevar aqui o queixo, porque quando eu elevo o queixo, eu, elevo também a língua e isso desobstrui a viária do paciente. Faça o teste aí pra vocês verem, ó. Eh, Experimenta respirar nessa posição e experimenta respirar com o queixo encostando aqui, na base do seu pescoço. Vocês vão ver que quando eu encosto o queixo na base do pescoço, né, é muito mais difícil respirar. Por quê? Porque eu faço isso aqui, ó, eu jogo minha língua pra trás. Agora quando eu levanto a cabeça lá em cima, eu deixo a minha via aérea mais reta, né, jogo minha língua pra cima e melhora a minha respiração. Então é basicamente isso que acontece no paciente. Agora, Marcos, o que é essa manobra de arm thrust? Bom, perceba que a manobra de chin lift, eu tenho uma movimentação muito brusca, né, muito importante aqui da região cervical. Eu mexo muito a cabeça do paciente. E a gente sabe que o paciente vítima de trauma, eu não posso movimentar ele muito, né. Eu tenho que evitar a movimentação desse paciente, porque eu posso agravar, por exemplo, uma lesão de coluna cervical. Então, a manobra de chin lift em pacientes traumatizados, ela não é a primeira opção. A gente vai fazer a manobra de jaw thrust. A manobra de jaw thrust, então, em pacientes traumatizados que têm dificuldade para respirar, eu vou pegar aqui, né, a mandíbula, tá? Eu tenho aqui o ângulo da mandíbula, que é essa região aqui. Pego atrás do ângulo da mandíbula, com 2, 3 dedos, né, depende do porte do paciente, e vou puxar para frente. Então eu faço isso aqui, ó. Então peguei aqui no ângulo da mandíbula, tá, e puxo pra frente. O objetivo é você jogar a mandíbula do paciente pra frente, tá. Então você faz uma subluxação dessa mandíbula, você empurra a mandíbula do paciente pra frente. Quando você empurra a mandíbula do paciente pra frente, você vai empurrar junto também a língua e vai abrir a via aérea. Lembrando, a John Thrush, a gente vai fazer ela em pacientes traumatizados que têm dificuldade de respirar. A chin lift eu posso fazer em pacientes não traumatizados que têm dificuldade de respirar. Marcos, eu não estou conseguindo fazer a John Thrush. Eu posso então fazer a chin lift mesmo em pacientes traumatizados, porque é melhor que esse paciente respire do que ele não respire, né? Então, se eu não consigo fazer a John Thrush, eu posso fazer a chin lift mesmo em pacientes traumatizados. Mas o ideal é que eu faça a John Thrush, tá bom? Lembrando também, a chin lift, ela não dói, né? É uma manobra pouco invasiva. Já a John Thrush é uma manobra que dói muito, porque eu faço uma subluxação da mandíbula. Então, é uma manobra que eu vou utilizar realmente naquele paciente que tem dificuldade para respirar. Eu não vou fazer isso aqui em qualquer paciente, porque senão eu vou machucar o paciente, tá? Perfeito. Temos um outro ponto importante aqui, que são aqueles pacientes que estão de capacete. Então, o capacete ele pode ser, né, um empecilho para a avaliação do paciente e também para aquele paciente que não consegue respirar. Então, em pacientes que eu identifico que ele não está respirando, eu tenho que retirar o capacete para conseguir fazer a respiração adequada, tá? Paciente que respira, eu não vou retirar o capacete, eu vou esperar o SAMU ou os bombeiros para esses profissionais retirarem o capacete, tá bom? Então, como é que eu retiro o capacete? Primeiro, eu vou avaliar a cena, né, vou chegar no paciente e orientar esse paciente. Vou então realizar primeiro a estabilização desse paciente numa posição anatômica, que é esse paciente com a barriga para cima. Então, uma pessoa segura o capacete, outra pessoa vai auxiliando a virar esse paciente, sempre mantendo o alinhamento da coluna cervical. Uma vez que eu deixei esse alinhamento aqui da coluna cervical com o tronco, eu vou então uma pessoa segurar aqui o capacete, tá? Então uma pessoa segura o capacete estabilizando a cabeça, então ele vai firmar realmente o capacete. E outra pessoa vai abrir aqui o cinto, né, vai abrir a fivela do capacete. Depois ele vai então preparar para remover. O que que é isso? Uma pessoa segura o capacete, a outra pessoa vai colocar a mão por dentro do capacete e vai segurar aqui a cabeça do paciente. Então uma pessoa está segurando o capacete, outra pessoa está segurando a cabeça do paciente por dentro do capacete. Essa pessoa que está segurando o capacete, ela vai então começar a remover com cuidado, bem devagar, o capacete. Então ele vai puxando, fazendo um movimento de serra, tá, então pra frente, pra trás, com cuidado, puxando o capacete pra fora, até que ele retire o capacete. Lembrando, o outro socorrista vai manter a cabeça do paciente segurada o tempo todo, porque o paciente não pode fazer esse movimento, não pode movimentar de jeito nenhum, enquanto tira o capacete. Quando o capacete for removido, o outro socorrista que está segurando a cabeça, ele vai então permanecer segurando a cabeça, vai colocar a cabeça delicadamente no chão, até que consiga ali colocar o colar cervical, tá? Então veja que retirar o capacete é basicamente 2 coisas: estabilizar a cabeça do paciente, enquanto a outra pessoa retira o capacete cuidadosamente, delicadamente, evitando qualquer movimentação da cabeça do paciente. É basicamente isso que tem que fazer. Porém, relembrando, a gente vai evitar retirar o capacete se não for estritamente necessário. Se esse paciente respira, se esse paciente não precisa de suporte de via aérea superior, por exemplo, eu vou manter o capacete, tá? Por quê? Porque é um procedimento, delicado, né, pode lesar o paciente, então eu vou deixar que os profissionais façam, tá bom? Bom, por fim aqui, para finalizar essa parte do A, quais são os principais sinais e sintomas de alarme que eu tenho que prestar atenção na avaliação das vias aéreas desse paciente?
né, e da coluna cervical. Então, se esse paciente tem parada respiratória, é uma situação extremamente grave, né. Se ele tem ruídos na via aérea, então ele faz sons anormais, tá chiando, tá tendo ronco, tá tendo um som, né, de estridor respiratório. Se ele não consegue falar ou tossir, né, então é uma situação que me sugere uma obstrução de via aérea. Se ele tem dificuldade respiratória, então tem uma respiração rápida, uso de musculatura acessória, sensação de falta de ar. Se é um paciente que ele tem dor de cervical, né, limitação do movimento de coluna cervical, e se é um paciente que ele tem trauma facial. Se eu tenho quaisquer um desses sinais e sintomas, é um paciente que ele tem sinal de gravidade. É um paciente que eu tenho que intervir rápido e buscar atendimento especializado com urgência, tá bom? Então, pessoal, vimos aí o A, né, vimos a avaliação do A, vimos as condutas iniciais aí. Agora a gente vai fazer a avaliação do B. A avaliação do B é a avaliação da respiração do paciente, que é uma avaliação que praticamente ele anda em conjunto com o A, né, a gente basicamente na prática avalia o A e o B praticamente em conjunto. Então a gente avalia como é que esse paciente respira, se esse paciente está respirando, se ele tem dificuldade respiratória, a frequência respiratória. Então a gente vai avaliar a respiração do paciente. Se esse paciente apresenta qualquer dificuldade respiratória, qualquer ausência de respiração, né, enfim, qualquer alteração respiratória, eu tenho que pensar em realizar intervenções imediatas, como as manobras, né, manobra de John Thrush, manobra de lift, oxigenoterapia, ventilação assistida, né, que é a o pocket mask ou então o ambu, né, ou a intubação orotraqueal, que vai ser feito por um profissional, para garantir a oxigenação eficaz desse paciente. Pessoal, então aquele paciente que apresenta uma respiração, extremamente dificultosa ou não apresenta respiração, a gente tem que seguir o seguinte fluxograma. Então, beleza, o paciente tem esse tipo de respiração dificultosa ou não respira, eu vou avaliar se esse paciente tem pulso central. Então, se esse paciente tem pulso, presente, esse paciente está numa parada respiratória, né, então ele está, com dificuldade, né, com ausência de respiração somente, mas ele tem pulso, o coração dele continua batendo. Se eu não intervir rapidamente, esse paciente aqui ele tem muita chance, né, ele vai, na realidade ele vai, seguir para uma parada cardiorrespiratória, que é quando o coração e a respiração param. Agora, se esse paciente não tem pulso, né, pulso ausente, ele já é um paciente que tem parada cardiorrespiratória, então eu tenho que iniciar medidas de parada cardiorrespiratória, que é o tema da próxima aula. Beleza. Eh, então se esse paciente está somente em parada respiratória, eu posso inicialmente fazer o chin lift e down thrust, tá. Então eu faço ali a abertura das vias aéreas desse paciente. Se o chin lift e down thrust ele voltou a respirar, eu vou então manter cuidados, né, vou ficar reavaliando ele constantemente e, verificando pulso e etcétera, tá. Então e seguindo aí as outras letras do XABCDE. Agora se eu fiz o chin lift de Altrose e o paciente não voltou a respirar, eu tenho que então realizar uma ventilação, assistida, né, então eu tenho que, ventilar para esse paciente. Então eu posso utilizar, por exemplo, o ambu, o pocket mask ou a ventilação boca a boca, tá. Lembrando, o mais eficaz aqui é o ambu, né, mas a ventilação boca a boca ela também é eficaz, o pocket mask também é eficaz. E lembrando que a ventilação boca a boca ela apresenta riscos à biossegurança. Você pode ter contato com saliva, com, secreções, com vômito e etcétera. Então você tem que estar disposto, né, a se expor a isso. Então, por exemplo, se é uma pessoa desconhecida, você tem que pensar se você vai estar disposto ou não a se expor a esse risco, né. Se é um familiar, aí fica mais tranquilo, mas se é uma pessoa desconhecida, talvez a respiração boca a boca não seja interessante. Aí é mais interessante tentar conseguir uma pocket mask ou ambu, tá? Mas enfim, então esse aqui é o fluxograma que a gente vai pensar em pacientes que não respiram. A gente tem que basicamente definir se esse paciente está em parada cardiorrespiratória ou se está em parada somente respiratória. Então, a respiração, né, a gente pode utilizar para auxiliar esse paciente a respirar, caso as manobras do lift de alta não sejam suficientes, a respiração boca a boca. Então a técnica dela basicamente é o pegar, né, abrir a boca do paciente, fazer a lift, abrir a boca do paciente, vou fechar o nariz do paciente para o ar não voltar pelo nariz, e vou então realizar ali soprar, né, dentro da boca do paciente, de modo suficiente a fazer uma expansão torácica. A Pocket Mask, lembrando que ela é uma máscara ela é uma máscara de respiração boca a boca, só que em vez de você soprar diretamente na boca do paciente, você vai soprar aqui na abertura da Pocket Mask. Ela é melhor porque perceba que ela tem um equipamento ali, ó, que é verdinho, tá vendo? Isso aqui é uma válvula. Então essa válvula permite que o ar, e secreções, eles somente passem nessa direção, eles não permitem que ele volte. Então a Pocket Mask te protege de vômitos, de saliva do paciente, etcétera, tá? E temos também o Ambu, né, que é um dispositivo mais avançado, mas é mais eficaz, ele oferece uma concentração maior de oxigênio, ele é melhor para o paciente, tá? Quando eu tô falando de dispositivos de máscara, como o Ambu ou a Pocket Mask, eu vou utilizar a técnica do C e do E para fixação adequada e abertura de vias aéreas. Então eu faço um C com o meu dedo, né, com o meu dedo indicador e polegar, e os meus demais dedos são a letra E.
Então é basicamente assim, C e E. Então, o C eu utilizo, né, para fixar a máscara, tá, então, com o indicador e o polegar, eu uso o C aqui para fixar a máscara, tá, e eu vou fazer uma pressão para baixo aqui no rosto do paciente. Então veja aqui, ó, o indicador e o polegar fixando a máscara e fazendo uma pressão para baixo. E os outros 3 dedos, né, eles fazem um E. Então olha aqui o E. Esse E ele vem aqui na mandíbula do paciente e vai fazer então o chin lift para abrir as vias aéreas do paciente. Então é importante que eu faça tanto a ventilação, né, seja no ambu, seja boca a boca, ao mesmo tempo abra as vias aéreas. Não adianta nada fazer uma ventilação com ambu, se não tô abrindo a via aérea, o ar não vai conseguir entrar. Por isso que eu falo que a ventilação, ela tem que ter uma expansão torácica. Se o tórax do paciente não está expandindo, a sua ventilação não está sendo eficaz. Então qual que é a frequência que eu vou ventilar o paciente? Se esse paciente tiver em PCR, né, então em parada cardiorrespiratória, é um paciente que eu vou ventilar da seguinte maneira, então a cada 30 compressões, cardíacas eu faço 2 ventilações. Em crianças vai ser a cada 15 compressões eu faço 2 ventilações. Se for uma parada respiratória isolada, então sem parada cardíaca, ou seja, esse paciente tem impulso, a frequência recomendada vai ser uma ventilação a cada 6 segundos. Então o paciente está com o coração batendo, mas tem pulso, mas não respira, ou seja, ele precisa de usar um ambur, ventilação boca a boca para respirar, em adultos eu faço uma ventilação a cada 6 segundos. Agora, se é uma criança ou lactente, tá, eu faço então uma ventilação a cada 3 segundos. Então a metade do tempo do adulto, beleza? Então a criança vai ser metade do tempo do adulto, tanto na PCR como também na parada respiratória isolada. Quando eu falo então do oxímetro, né, que é um dispositivo que a gente usa para aferir a concentração de oxigênio no sangue, ele vai ser colocado, né, no dedo do paciente. A gente vai considerar que esse paciente está desaturando, ou seja, está com oxigênio, né, nos níveis, criticamente baixos, quando ele está com um percentual de saturação menor que 90. E se ele está saturando de 95 a 100%, ele está, saturando normal. Então quando eu falo de respiração, eu tenho alguns sinais e sintomas de alarme, eu tenho que sempre prestar atenção. Então o paciente está em parada respiratória, paciente que tem ruídos na via aérea, então tá tendo sons, de respiração anormal, como chiado, ronco, estridor, né, gorgolejo. Pacientes que têm sinais de trauma torácico, então, hematomas torácicos, perfurações torácicas, contusões, dor no tórax. Pacientes que têm dificuldade de respirar, que está desaturando no oxímetro. Pacientes que têm sinais de insuficiência respiratória, como cianose, né, a boca arroxeada, os dedos roxos, alteração, né, confusão mental. E pacientes que têm assimetria torácica, então um lado expandindo e o outro não. Então esses pacientes que apresentam esses sinais e sintomas são pacientes graves que devem ser submetidos ali a uma consulta médica imediata. Quando eu falo então do C, né, ele vem ABCDE, né, então XABCDE, aí ele vai entrar aqui logo após do B, é a avaliação da circulação do paciente. Então eu vou avaliar toda a circulação sanguínea do paciente e vou realizar controle de hemorragias moderadas. Então aquela hemorragia que não era sanguinante, ou seja, que não foi tratada no X, eu vou tratar ela aqui agora. Então, vamos lá. Na avaliação do C, o principal ponto que eu tenho que avaliar é a circulação, né, é o coração do paciente. Então, se esse paciente está inconsciente, eu tenho que lembrar que o principal, etiologia de inconsciência que eu tenho que lembrar é a parada cardiorrespiratória. Então, paciente inconsciente, eu chamei o paciente, fulano, não respondeu, eu tenho que imediatamente palpar o pulso arterial central. Então, em bebês é o pulso braquial, em adultos é o pulso carotídeo. Então, se eu palpei o pulso e não tenho pulso por mais de 10 segundos, eu vou iniciar o protocolo de parada cardiorrespiratória. Então, se o paciente está inconsciente, eu tenho que palpar o pulso. Se ele não tem pulso por mais de 10 segundos, eu vou iniciar o protocolo de parada cardiorrespiratória, tá bom? Caso tenha pulso palpável, eu vou avaliar outras coisas. Lembrando, pessoal, o ATLS, né, que é a principal diretriz que aborda esses assuntos atualmente, né, também tem o ACLS e tal, eles pontuam o quê? O profissional não, o socorrista leigo, né, que não tem uma formação, profunda, que tem dificuldade de palpar pulso, né, que se sente inseguro em palpar o pulso, ele pode considerar que o paciente está em PCR, está em parada cardiorrespiratória, se esse paciente estiver inconsciente e não respirar. Então, se você não sabe palpar pulso, se você tem insegurança em palpar pulso, e o paciente está inconsciente e não respira, eu posso considerar que esse paciente está em parada cardiorrespiratória. Mas claro, o ideal é que você consiga palpar o pulso, né, tentar palpar o pulso, e caso não sinta o pulso por 10 segundos, aí você vai ter mais certeza ainda que ele está em parada cardiorrespiratória e vai iniciar os procedimentos com mais segurança, tá bom? Então, quando a gente fala da aferição da pressão, né, muita gente tem equipamento de pressão em casa. Lembrando, o equipamento de pressão ele tem que ser ou manual ou então aquele automático, mas que seja do pulso braquial, tá. Aquele, medidor de pressão aqui que mede na região do punho, ele não é eficaz, ele dá muita alteração, então tem que ser esse modelo. E eu vou considerar que o paciente está hipotenso, quando ele tem uma pressão menor que 9/6,
é um quadro de gravidade, tá, então o paciente que está hipotenso, eu tenho que levar ele para o pronto-socorro imediatamente, tenho que solicitar, né, ajuda imediatamente, principalmente se ele tiver sintomas. A pressão normal é de 9/6 a 14/9, paciente que está hipertenso é 14/9 a 180/12, e aquele paciente que tem uma hipertensão grave, que ele também é um paciente já mais grave, que eu tenho que levar para pronto-socorro, é aquele paciente que está com 180 a 120 milímetros de mercúrio para cima, tá bom? Então abaixo de 9/6 ou maior que 18/12 é igual a pronto-socorro, é levar o paciente para atendimento médico. Bom, circulação, né, eu também vou avaliar aqui a frequência cardíaca do paciente, com o oxímetro. Então, quando é que eu considero que esse paciente está bradicárdico, ou seja, o coração está muito lento, menor que 50 BPM, também é um sinal de gravidade, tá. Pode ser que o paciente tenha uma frequência menor e esteja 100% bem? Pode ser, principalmente paciente atleta. Tem gente que vive normalmente, assim, 40, 50 BPM fisiologicamente. Agora se o paciente está sintomático, né, e tem menos que 50, opa, esse paciente aqui ele tem que ter um atendimento médico. Paciente que está normocárdico, né, então aquele paciente tem de 50 a 100, né, é a frequência normal. Paciente taquicárdico e taquicárdico grave, né, então basicamente ele é acima de 100, a 120, tá. E taquicárdico grave é acima de 120. Então, o paciente taquicárdico grave é também um paciente que o ideal é ele ter uma avaliação médica rápida, tá. Então bradicárdico e taquicárdico grave são sinais de alarmes aí para descompensação cardíaca e circulatória em geral. Bom, aqui a gente vai lembrar, né, que a circulação também envolve o controle de hemorragias. Então, se eu tenho alguma hemorragia que não foi controlada ainda, eu tenho que controlar, tá? Hemorragias leves e moderadas, vou controlar nessa etapa. Lembrar aqui das técnicas, né? Então, a gente tem compressão direta, o curativo não compressivo eu posso utilizar aqui. Então, lembra quando eu falei pra vocês da hemorragia sanguinante? É sempre compressivo. Aqui, como são hemorragias mais leves a moderadas, eu posso utilizar o curativo não compressivo, que basicamente eu coloco uma gase e depois eu coloco ali, né, um esparadrapo com ou alguma atadura por cima, sem fazer tração, sem fazer pressão por cima. Isso aqui vai ser suficiente para controlar as hemorragias menores, principalmente se for uma hemorragia venosa. Então, quando eu falo do C, né, eu vou, né, pensar alguns sinais e sintomas de alarme. Parada respiratória vai ser a principal coisa que a gente tem que pensar na avaliação da circulação, né, vai ser a complicação mais grave. Então, se o paciente não tem pulso, não respira e está inconsciente, é sinônimo de parada respiratória. Coração acelerado, então batimentos muito rápidos ou muito devagar, né, são sinais de gravidade no C. Dor torácica intensa, palpitação, são sinais de alarme no C. Paciente que tem extremidade fria, né, então aquele paciente está com a mão fria, pálida, coloração azulada, né, ou acinzentada nos membros mais distais, né, nos dedos e tal. Paciente tá suando frio também, são sinais de alarme. Paciente que teve desmaio, ou então aquele paciente tá quase desmaiando, tá tonto, é também um sinal de alarme. Dor torácica, como eu falei pra vocês, principalmente se for uma dor torácica em peso ou em pressão, que irradia para o braço, pescoço ou mandíbula, são sinais, né, principalmente de infarto. E sangramento ativo, né, então sangramento que não para, ou que existe compressão constante, né, são sinais de alarmes também para aqui na letra C. Então, pacientes que apresentam quaisquer desses sinais de alarmes e outros citados anteriormente, eles têm que ter avaliação médica imediata. E você tem que intervir imediatamente também nos primeiros socorros. No D é o neurológico, então, depois que eu fiz o X, o A, o B e o C, eu vou pro D, né? É a avaliação, então, da capacidade neurológica do indivíduo, né? Então, eu faço aqui uma avaliação rápida e prática. Não vou fazer aqui testes neurológicos, né, assim, profundos e tal, até porque, né, a pessoa leiga, né, o suporte básico de vida não é a intenção fazer isso. Então eu uso aqui a escala AVDI, né. Então a escala AVDI, para quem conhece a escala de Coma de Glasgow, ela é a primeira etapa da escala de Coma de Glasgow, que é a avaliação da resposta ocular. Então, a AVDI ela vai avaliar o nível de consciência. O nível de consciência 1, né, que é o A, é aquele paciente que está acordado e alerta, então, por exemplo, eu, né, tô com os olhos abertos, tô respondendo, tô normal, né, então é um paciente que responde de forma adequada, ele tá acordado, tá com os olhos abertos. Se o paciente tá com o olho fechado, mas eu chamo ele, ele abre o olho e me responde, ele tá então, numa escala 2, né, na escala de voz. Agora se o paciente você tá com o olho fechado, né, não responde, você chama ele, não responde, mas você faz um estímulo tátil, faz um estímulo doloroso, ele abre o olho, tem alguma resposta, né, reage de algum modo, ele então já tá aqui no nível, né, um pouco mais grave de rebaixamento de nível de consciência, ele responde à dor. Agora se o paciente ele não responde à voz, não responde à dor, é um paciente que tá inconsciente, é um paciente mais grave, tá. Então, em geral, o paciente que tá alerta e responde à voz são pacientes que estão bons, relativamente bons, né, pode-se considerar que eles estão bons. Agora paciente que só responde à dor ou tá inconsciente, aí são pacientes mais graves, tá.
Isso aqui é importante para você ter uma noção do nível de gravidade do paciente, informar o SAMU, passar o caso para o socorrista e tal. Por exemplo, se o paciente está inconsciente, você tem que checar pulso, né, tem que fazer ali as medidas que a gente já comentou anteriormente, tá bom? Então, outra coisa importante no D é que se eu tiver um glicosímetro, né, tiver ali um equipamento que meça a glicose do paciente, é muito bom, né, eu medir a glicose, porque a hipoglicemia, ela pode ser uma situação que pode mimetizar quadros neurológicos graves, então muitas vezes o paciente fica inconsciente, né, por um conta de uma hipoglicemia, e é uma situação que você consegue reverter de modo relativamente fácil. Então, se eu tiver em mãos um glicosímetro, eu posso medir a glicemia, né. A glicemia menor que 70 é considerado hipoglicemia. Isso aqui é uma situação muito grave, tá, então esse paciente precisa de cuidados médicos imediatos, eu preciso aumentar essa glicemia imediatamente. Geralmente esse paciente, ele é aquele paciente que tá letargico, torporoso, rebaixado, inconsciente, né, confuso. É um paciente que já tá sofrendo já. A glicemia normal vai de 70 a 180, hiperglicemia acima de 180 e uma hiperglicemia grave é acima de 400. Então, se o paciente também tem uma hiperglicemia grave e está sintomático, é interessante que esse paciente vá ao postinho de saúde ou ao pronto-socorro fazer uma avaliação médica também, tá? Mas assim, é muito mais grave a hipoglicemia do que a hiperglicemia. A hipoglicemia mata rapidamente, a hiperglicemia ela mata também, mas demora um pouco mais, tá bom? Então, em casos de hipoglicemia, você tem que agir rapidamente, tentar aumentar a glicemia desse paciente e buscar socorro médico imediato. Então, quando eu falo de principais sintomas e sinais de alarmes da letra D, é a inconsciência, rebaixamento do nível de consciência, tá? Então, o paciente está rebaixado, é um sinal de alerta importante, tem alguma coisa errada. Alterações comportamentais e confusão mental, então aquele paciente está muito agitado, está desorientado, está falando coisas incoerentes, tá? Então, ou tem mudanças de comportamento. Pacientes que tiveram um trauma craniano, né, um trauma craniano relevante, bateu a cabeça, mesmo sem perda de consciência. Pacientes que apresentam déficit neurológico, então tá com metade do corpo paralisado, ou até mesmo, né, o corpo todo paralisado, tem dificuldade de fala, tem perda de visão de um olho, dos 2 olhos, enfim, qualquer déficit neurológico é um sinal de gravidade, principalmente se for agudo, se for súbito. Paciente que convulsionou, tá? Então, por exemplo, paciente bateu a cabeça e convulsionou, é um sinal de gravidade. Ou até mesmo aquele paciente que teve só uma convulsão, eu tenho que pensar em situações um pouco mais graves. E aquele paciente que tem uma dor de cabeça intensa. Então, uma dor de cabeça súbita, forte e persistente, ou até mesmo aquela dor de cabeça que é súbita e extremamente forte, mas passa rápido, mas foi muito forte, eu tenho que pensar, em situações também de gravidade, tá bom? AVC hemorrágico, por exemplo, é muito comum o paciente ter uma dor de cabeça extremamente rápida, mas assim, com nível de intensidade altíssimo. Então o paciente fala: "Nossa, a pior dor da minha vida". E ela passa, depois ela volta, mas é uma dor muito forte, tá? Então, na presença desses sinais e sintomas de alarmes, eu tenho que intervir rapidamente, tenho que buscar atendimento especializado imediato. E por fim, né, fiz o A, fiz o X, fiz o A, fiz o B, fiz o D, vou então para o E. O E é chamado de exposição e controle térmico. Então, o E, ele vai ser a última etapa da abordagem primária ao paciente, ele possui como objetivo fazer um exame físico completo do paciente. Então eu vou reavaliar esse paciente da ponta do dedo até o fio do cabelo mais alto, para identificar lesões que não foram, né, identificadas anteriormente. Vou realizar controle térmico do paciente e prevenção da hipotermia. Então, se é um paciente que está muito quente, né, se eu medir a temperatura dele está muito quente, tá com uma hipertermia, eu posso tentar resfriar esse paciente, tirar esse paciente do sol, né, colocar esse paciente num ambiente mais, eh, agradável, né. Então é um quadro muito comum, principalmente aqui na minha região, que é norte de Minas, então é uma região muito quente, tá. Então muito comum, por exemplo, corridas em eventos públicos ao céu aberto, ter pessoas que cursam com desidratação, cursam com hipertermia, tá. Mas também a gente tem que sempre pensar na hipotermia, principalmente no trauma. O paciente pode cursar com hipotermia muito facilmente, em dias chuvosos, em dias frios, o paciente está com a roupa molhada, então sempre pensar na hipotermia. Eu tenho que aquecer preventivamente esse paciente. Então, se o paciente tem qualquer risco de hipotermia, eu vou já começar a aquecer esse paciente, vou colocar uma manta, alguma coisa assim, tá, para prevenir a hipotermia. Eu não vou esperar esse paciente ficar hipotérmico, eu vou fazer a prevenção. Nesse momento aqui também eu vou empregar o colar cervical, se necessário. Então até então, né, eu estava lá segurando a cabeça do paciente. Agora se realmente esse paciente teve um trauma, né, tem suspeita de lesão cervical, eu vou colocar nesse momento aqui o colar cervical nesse paciente, e vou também realizar o manejo do posicionamento do paciente e avaliação de outras lesões e fraturas. Então, nesse momento eu tenho que fazer a avaliação completa do paciente. Eu faço uma palpação de todo o corpo do paciente. Então eu começo palpando o crânio caudal, né, então é ideal que eu comece palpando da cabeça e vá descendo até os pés. Eu vou palpando a cabeça, né, região cervical, região anterior daqui do pescoço, face, depois eu palpo o tórax, palpo o abdômen, tá, palpo braços. É importante que eu palpe uma região por vez, depois pernas perdão, dorso, depois pernas, né, membros inferiores.
Qual que é a importância da palpação? Por exemplo, se eu estou palpando o abdômen do paciente, ele sente muita dor, opa, eu tenho que ligar um alerta. É provável que esse paciente tenha ali, por exemplo, um abdômen agudo, tenha ali tido uma lesão, intraabdominal, ou então muitas vezes você palpa o abdômen, aí você levanta a roupa do paciente, tem um sangramento, tem algum machucado importante lá. Você tá palpando o braço, o paciente sente dor, opa, tem que pensar, provavelmente esse paciente aqui tem uma fratura, tem que encaminhar esse paciente para o hospital, esse paciente aqui precisa fazer um raio-x. Então eu tenho que fazer a palpação de todo o paciente, observando se esse paciente tem resposta de dor, tá. E se eu também encontro outros achados na minha palpação. Não só a palpação, como também a inspeção visual. Então, se possível, ir visualizando essas regiões, buscando lesões que eu não identifiquei anteriormente. Veja que é uma etapa muito importante, mas é uma etapa também muito invasiva. Então, ela deve ser sempre realizada com respeito, tá? Então, você tem que orientar o paciente o que você vai fazer, pedir a autorização dele, se ele estiver consciente, né? Garantindo sempre a privacidade. Então, se eventualmente você for, por exemplo, levantar a camisa dele, pede licença, né, pede o pessoal se afastar, né, tenta garantir a privacidade dele, às vezes você consegue ali um pano pra colocar por cima, e intimidade do paciente. Se for um paciente que tá mais estável, por exemplo, você vai avaliar, né, o tórax dele, vê se você não consegue levar esse paciente pra um local mais isolado, mais reservado, tá. E também, você vai expor e palpar, somente aquelas regiões que forem necessárias, tá. Então assim, por exemplo, se palpou o abdômen do paciente, o paciente não relatou dor, não tem nenhum indício de sangramento, você não vai expor esse abdômen pra nada, tá. Então, se o paciente tá sem queixa nenhuma aqui na região genital, não tem dor na região genital, na região do quadril, não tem dor na palpação do quadril, você não vai tirar a roupa do paciente à toa, tá. Então a gente tem que sempre buscar garantir o respeito, a privacidade e intimidade do paciente, tá. Uma vez que eu identifiquei lesões, eu posso, por exemplo, se eu identifiquei fraturas, eu posso buscar, eh colocar algo rígido, né, pra estabilizar essa fratura. Eu não vou tentar reduzir essa fratura, tá, porque é interessante que seja um profissional pra reduzir essa fratura. Se eu for reduzir uma fratura, eu posso muitas vezes piorar a fratura, se eu não souber o que eu tô fazendo. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou imobilizar esse membro, colocar uma tala ali, alguma coisa assim, um pedaço de madeira, vou enrolar uma atadura, tá, pra imobilizar esse membro, evitar que esse paciente mexa, né, esse membro. E se esse paciente tiver pequenas lesões, pequenas escoriações, eu posso fazer um curativo. Se eu tiver condições, se for um ambiente mais controlado, se eu tiver ali um pouco mais de calma, né, eu posso inclusive até mesmo lavar essa lesão com água corrente, com sabão neutro ou com algum produto adequado, tá. Então, nessa parte a gente vai fazer controle de fraturas e controle de lesões menores. No controle térmico, eu vou então, como eu falei para vocês, controlar a temperatura do ambiente. Então, se é um paciente que está muito quente, eu vou levar esse paciente para um local mais frio, né, para esse paciente ter um resfriamento melhor. Se é um paciente que está hipotérmico, né, com hipotermia, eu vou levar esse paciente para um local mais quentinho, né, desligar o ar-condicionado e tal. Se esse paciente está com as roupas molhadas, eu vou, se possível, trocar as roupas desse paciente, ou se não for possível trocar naquele momento, eu vou enxugar o máximo possível esse paciente, para diminuir ali a troca de calor desse paciente com o fio, né, com a roupa molhada. Posso utilizar mantas térmicas e também vou tentar proteger o paciente da temperatura do chão. Então, se ele está, por exemplo, no asfalto frio, no asfalto quente, eu posso tentar colocar ali algum pano debaixo do paciente com muito cuidado, né, para não, causar nenhuma lesão, mas para evitar que esse paciente tenha uma troca de calor, contato direto com o chão, tá. Nesse momento também eu vou colocar o colar cervical, como eu falei para vocês, se for, né, realmente indicado, se esse paciente tivesse suspeita de lesão cervical. Então, o colar cervical, como é que eu faço? É interessante que eu esteja em dupla, né, então, uma pessoa vai ficar estabilizando aqui a cabeça do paciente, conforme a gente viu anteriormente, a outra pessoa vai medir, né, o pescoço do paciente, então ele vai medir a distância entre o ombro, tá, e a base do queixo. Então pega aqui a distância do queixo entre o ombro, mas o meu pescoço, por exemplo, é grande, dá mais ou menos uns 4, 5 dedos. Depois ele vai ajustar o colar cervical. Cada colar cervical geralmente tem o seu modo de ajuste. Se for um colar cervical que não tem ajuste, você vai pegar um colar cervical que seja compatível com o tamanho medido. Então você vai colocar o colar cervical, né, sem mexer a cabeça do paciente, sempre estabilizando a cabeça do paciente. Então você põe o colar cervical sem mexer a cabeça do paciente. Aí como é que você faz? Você passa uma parte dele por baixo e a outra parte por cima. Aí você vai lá e encaixa. Isso aqui fica mais fácil de ver na prática, né. Essa parte, né, a parte maior aqui vai ficar no peito do paciente, a parte menor vai ficar aqui pra cima, né, pegando aqui o queixo do paciente. E o pessoal fala, né, que o colar cervical ele tem que estar sorrindo pra você, então ele fica nessa posição, dando um sorrisinho pra você, tá. Então, o resultado final é esse aqui. Então, pessoal, existem também algumas posições que você pode deixar o paciente. Eh, São, na realidade, assim, 4 posições que a gente mais vai utilizar no dia a dia, e aí, essas posições elas geralmente são colocadas aqui na letra E, mas a gente pode inclusive colocar esse paciente em outras letras, né, antes da letra E, nessas posições. Então, a primeira posição mais utilizada é o decúbito dorsal.
O decúbito dorsal é basicamente a posição anatômica, né, então o paciente com a barriga para cima, os braços e as pernas esticadas, né, para baixo, e a cabeça alinhada aqui com o tronco. Essa posição aqui mais, eficaz, porque ela permite, né, uma imobilização do paciente mais fácil, então é indicado principalmente em pacientes traumatizados, e ela permite uma avaliação do paciente melhor. Então, enquanto você estiver atendendo o paciente, provavelmente você vai deixar o paciente nessa posição. E se é um paciente traumatizado, você vai deixar ele também nessa posição, porque a gente tem um alinhamento melhor dos ossos, né, da coluna cervical com a torácica, evitando, assim, novas lesões. Eh, Nós temos também a posição lateral de segurança, que é chamada de PLS ou SLP, em inglês, né, que a gente basicamente vai colocar ela em pacientes que não sofreram traumas, então são pacientes que a gente tem liberdade de movimentar, e que eles estão inconscientes, mas eles respiram. Ou então que eles estão conscientes, mas estão, assim, bem rebaixados, né, bem confusos, e estão respirando. Essa posição lateral de segurança é uma posição que ela mantém as vias aéreas pérvias, ou seja, mantém as vias aéreas abertas, ela reduz o risco de aspiração, então reduz o risco do paciente engasgar com a própria saliva, com o próprio vômito, por exemplo, e ela também melhora a circulação. Então é uma posição que a gente utiliza muito para, por exemplo, atendi o paciente, né, fiz a avaliação inicial, fiz o atendimento inicial, estabilizei o paciente, coloco ele nessa posição até que o resgate chegue, tá. Então basicamente eu coloco o paciente, de lado, nessa posição aqui, e com a cabeça fletida para cima, justamente para abrir vias aéreas e reduzir o risco de aspiração. Então, por exemplo, paciente que sofreu convulsão, essa aqui é uma posição clássica do paciente que sofreu, convulsão. A gente tem também a posição flower ou semi-flower, que basicamente a gente vai colocar o paciente sentado, eh, em uma posição com elevação do tronco, né, de 30 a 60 graus, de 45 graus mais ou menos. Então não é um tronco em 90 graus, é um tronco um pouco mais deitado, mais elevado em relação às pernas. Essa posição é indicada para pacientes não traumatizados, que estão conscientes, mas que eles estão com falta de ar ou dificuldade respiratória. Quando eu coloco o paciente sentado, né, nessa posição de flower, o que que acontece? Eu melhoro a respiração dele, porque, eu ajudo as vísceras abdominais, né, elas caem para baixo, e o diafragma, que é o músculo que faz a respiração, ele também cai para baixo. Isso faz o pulmão expandir melhor. Então, geralmente, o paciente está com falta de ar lá na letra B, por exemplo, e ele não é um paciente traumatizado, eu posso tentar colocar esse paciente na posição flower para melhorar a respiração dele, tá. Outra posição também são a posição de pernas para cima, é uma posição que eu vou aumentar muito o retorno venoso, então quando eu elevo o membro aqui, o sangue que tá nas pernas, que é uma quantidade bem relevante, eles voltam para o tronco com mais facilidade. Então o retorno venoso para o coração é melhor. Então paciente que tá hipotenso, que tá, eh, que teve sangramento, né, volumoso, principalmente em membros inferiores, que tem, que tá com síncope, né, que teve desmaio, eu posso fazer essa movimentação de elevar as pernas do paciente, então melhora o retorno venoso, melhora a circulação sanguínea do paciente, tá. Não vou utilizar essa técnica em pacientes também traumatizados, né, principalmente pacientes que tiveram fratura de membros inferiores. Não é indicado utilizar. É importante também afrouxar as roupas apertadas e reavaliar esse paciente constantemente nessa posição. Então, falando aqui sobre a posição, né, de lateral de segurança, ela é uma das posições que a gente mais vai utilizar, como eu falei pra vocês. Então, paciente que não é vítima de trauma, a gente vai deixar ele geralmente nessa posição, que é uma posição, igual eu falei pra vocês, confortável, melhora a circulação, melhora a respiração, etcétera. Então esse aqui é o passo a passo. Primeiro eu coloco o braço do paciente para o lado que eu vou virar, virado pra cima, tá. Depois eu jogo esse braço aqui, né, para o mesmo lado, contralateral. Vou dobrar a perna dele e vou então depois puxar esse paciente para o meu lado. Ele fica assim de ladinho, tá. Aí depois eu posiciono a cabeça dele, bonitinho aqui, faço a elevação da cabeça e fico então em posição final. E aí deixo o paciente nessa posição até a chegada do socorro, tá bom? Até a recuperação dele. Bom, e quais são os principais sinais de alarmes da letra E? Primeiro, paciente que tem fratura, então paciente que tem deformidade, dor, inchaço ou incapacidade de movimentar o membro. É um paciente que eu tenho que levar para avaliação médica. Pacientes que têm sinais de hipotermia, como tremores, palidez, pele fria, confusão e sonolência. Queimados graves, então pacientes que têm vermelhidão extensa, bolhas, áreas esbranquiçadas ou carbonizadas. Principalmente, pessoal, queimaduras na face. São queimaduras muito graves, porque elas podem levar o paciente a uma insuficiência respiratória. Lesões importantes também pelo corpo, então pacientes com cortes, com hematomas importantes. Então o paciente está com um hematoma grande no abdômen, opa, esse paciente pode ter tido uma lesão de vísceras internas, eu tenho que levar esse paciente para o hospital com urgência. Como eu falei para vocês, né, hematomas grandes, inchaços importantes, aumento rápido de hematoma, e pacientes com dor intensa em alguma região do corpo, região torácica, região de membros, região cervical, são pacientes que eu tenho que levar, imediatamente para o atendimento médico, né, tenho que solicitar o suporte do SAMU imediatamente.
Então, na presença de qualquer um desses sintomas, né, sinais e sintomas, eu tenho que intervir imediatamente. E aí, pessoal, finalizando nossa aula, indo pra reta final, lembrar para vocês que a gente estuda e vai estudar essa avaliação inicial do paciente, essa avaliação primária, separadamente. Então a gente avalia primeiro o X, o A, o B, o C, o D e o E, e o nosso estudo é assim. Mas na prática, gente, a gente avalia isso de modo muito dinâmico. A gente avalia basicamente tudo ao mesmo tempo, né. O profissional treinado, a pessoa treinada, ela tem essa capacidade de avaliar isso aqui de dinâmico. Então, por exemplo, comecei pelo X, aí eu já avaliei o A, né. Do A, eu já avalio junto com o A, basicamente, eu já avalio o B. Aí quando eu tô avaliando o B, eu percebo que o paciente ficou inconsciente. Opa, checa o pulso. O paciente tá com pulso, mas não respira. Volto no B, né, e assim eu vou, tal, então eu vou avaliando. Aí, por exemplo, tô lá no E, né, tô finalizando o atendimento, tô indo aguardar o SAMU chegar, aí tô no E, o paciente parou de respirar, volta no B, né. Então ou então tô no E, o paciente ficou inconsciente, volta no D, aí do D você já vai para o C, medir pulso. Então assim, você vai fazendo essa avaliação muito dinâmica, né, realmente, assim, uma avaliação você vai e volta o tempo todo, mas que, para fins didáticos e para fins de estudos, etcétera, para você lembrar mais facilmente, você vai sempre tentar, né, lembrar da ordem XABCDE, tá bom? Então, lembrar disso, a avaliação do paciente, ela é dinâmica, né, então eu avalio várias coisas ao mesmo tempo e vou e volto o tempo todo, tá bom? Então, pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Como eu falei pra vocês, a aula mais densa do nosso curso, a aula mais longa, as demais aulas são bem menores, são bem mais mais objetivas, porque realmente essa aqui foi uma avaliação geral do paciente. Então é um conteúdo que a gente vai, eh, basicamente, a partir de agora, só rever e adicionando pequenas coisas aí, em torno deles, tá, em situações específicas. Então eu espero que vocês tenham gostado, compartilhem esse conteúdo para seus colegas, amigos, familiares. Lembrando que o nosso grande objetivo aqui é realmente salvar vidas, tanto é que esse aqui é um curso gratuito, então nos ajude a salvar vidas, né, divulga esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis que você puder. E lembre-se, esse é um conhecimento que eu estou dando aqui para vocês de modo teórico, mas essa é uma matéria, essa é um conhecimento que é necessário realizar uma prática. Então, em sua casa, no seu ambiente de trabalho, né, se você estiver vendo essa aula aqui com mais de uma pessoa, com outra pessoa, pratique, né, crie cenários, mesmo que mentais, pega um travesseiro, joga o travesseiro no chão, finge que o travesseiro é uma pessoa, faça ali o atendimento passo a passo. Isso aqui é o que realmente vai fazer diferença para você. O que realmente vai definir que você aprendeu ou não, é você realizar essa prática aí sozinho em casa ou com outras pessoas, para treinar o que você aprendeu nessa aula, tá bom? Na próxima aula a gente vai ver então sobre parada cardiorrespiratória no adulto, na criança, como conduzir adequadamente, e assim a gente vai cada vez mais melhorando nosso conhecimento no suporte básico de vida. Um abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima.